Hello, hello, second graders. How are you doing? Are you doing good? Perfect. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui em mais uma aula de inglês. Muito bom. Pegue aí a sua apostilinha e você vai abri-la lá na página 505. Nós tínhamos alguns exercícios que vocês deveriam ter feito e que nós vamos corrigi-los. Portanto, organizem-se, pegue a sua apostila, módulo 9, página 505. E é sempre bom relembrar que a organização nessa modalidade de ensino que vocês estão tendo, a EAD, é muito importante. Então, sempre organizem-se, tenham aquela rotina de estudo diário, não deixe as matérias acumular e que tudo dará muito certo, tudo bem? Hoje eu vou fazer a correção dos exercícios. Depois, na segunda-feira, eu vou explicar a segunda parte dos graus de comparação, falando sobre superlativo. E daí, a gente vai marcar uma live para vocês tirarem as suas dúvidas e para a gente poder conversar um pouquinho. Tudo bem? Ótimo! Já pegou sua apostila? Abriu na 505? Vamos corrigir? Mas antes da correção, vamos relembrar o que nós dissemos, o que nós falamos, o que nós conversamos na aula passada. A gente falou sobre comparative adjective, ou seja, uma maneira de nós fazermos comparações em inglês. E nós estudamos dois tipos de comparativo. Falamos sobre comparativo de igualdade e comparativo de superioridade. É bom você ter em mente que quando a gente fala sobre comparativo, a gente sempre está comparando uma coisa com uma outra coisa. Isso é o comparativo. Um grupo com um grupo, uma pessoa com uma pessoa, um livro com outro livro, uma sala com outra sala, uma lâmpada com uma lâmpada. Isso é comparativo. E depois você vai ver que a gente tem o superlativo. O superlativo é quando é um em relação a um grupo todo. Então, por enquanto, vamos nos ater aos comparativos. Por exemplo, o primeiro tipo de comparativo que a gente estudou era chamado de comparative of equality, ou seja, o comparativo de igualdade. No comparativo de igualdade, como o próprio nome diz, não tem algo que é melhor, nem tem algo que é pior, é tão quanto. So, my car is as old as yours. Então, meu carro é tão velho quanto o seu. It's as old as yours. Então, ele é tão antigo, tão velho quanto o seu. Não é o caso dessa foto aqui, convenhamos. So, as old as yours, tão velho quanto. Agora, existe um outro tipo de comparativo chamado comparative of superiority. No comparative of superiority, eu vou falar que algo que eu estou comparando é mais do que um outro algo. Quando a gente tem um adjetivo curto, a gente coloca ER nesse adjetivo para falar mais do que. E quando o adjetivo é longo, a gente deve usar o more. Então, veja, se o adjetivo é curto, coloquei ER. Se o adjetivo é longo, nós estamos usando o more. So, take a look at this example. My car is older than yours. Ou seja, o meu carro ele é mais velho do que o seu. Por que é comparative? Porque eu estou comparando um carro com um outro carro. Você vai estudar na segunda. Se eu estivesse comparando o meu carro em relação a todos os outros carros, por exemplo, da cidade, eu usaria uma outra estrutura. Por hora, tenha em mente isso. Comparativo, um com um. Então, se é de superioridade e o adjetivo é curto, a gente está usando um ER. Se o adjetivo é longo, a gente vai usar um more. My car is more expensive than yours. Meu carro é mais caro que o seu. Tudo bem? Só essa revisão. Vamos dar uma olhadinha no nosso exercício? Ele falava assim: complete the sentence. Each time, use the comparative form of one of the words in the list. Use then where necessary. Então, a gente tinha que usar todos os adjetivos que estavam nessa listinha no comparativo de superioridade. E aí, fez o exercício? Ah, tô vendo bastante gente aí com a apostila feita. Se você não fez, sugiro que você dê uma pausa no vídeo, usando essa tela que eu estou aqui, eu estou com a tradução aqui do lado.
Dá uma lidinha na tradução dos adjetivos, tem um advérbio ali no meio, e tenta ver o que você consegue completar, tudo bem? O importante é você tentar fazer o exercício, ler as frases, tudo bem? Eu até coloquei aqui um lembrete, olha lá. Comparativo de superioridade com adjetivos curtos, ER than. Comparativo de superioridade com adjetivos longos, more adjective than, ok? Let's see the sentences. I was feeling tired last night, so I went to bed, usual. Ou seja, se eu estava me sentindo cansado da noite passada, eu fui para a cama o quê? Mais grande? Mais grande? Ah, maior. Ah, mais lotado? Mais cedo? Mais confiável? E assim você ia percebendo qual adjetivo vai dar certo em cada espacinho ali. Olha, se eu fui para a cama mais cedo, aqui o advérbio aqui é early, né? A gente tem early. Então, early, cedo. Se eu tenho um adjetivo curto terminado em Y, para eu colocar o ER, eu tenho que tirar o Y e colocar IER. Olha lá. So, I went to bed earlier than usual. Ou seja, eu fui para a cama mais cedo do que de costume. Earlier than, ok? Number 2. I'd like to have a car. Que tipo de carro será que eu gostaria de ter aí? Olhando os adjetivos que você tinha do lado e excluindo as possibilidades, porque às vezes você olha um aqui, por exemplo, eu poderia usar o big, mas onde vai ser o big, só pode ser o big, não pode ser outro adjetivo. Então, aqui eu não posso usar o big. Então fica, I'd like to have a more reliable car. So, reliable means confiável. Que tipo de carro que eu gostaria de ter? Um carro mais confiável. Então, more reliable car. The one I've got keeps breaking down. Ou seja, o carro que eu tenho vive quebrando. Se ele vive quebrando, olha lá, alguém disse ali para mim. Aqui está a chave. Não poderia ser big, por quê? Porque eu tenho esse complemento falando que the one I've got keeps breaking out. Ou seja, o carro que eu tenho vive quebrando. Então, não preciso de um carro maior, eu preciso de um carro mais confiável. Então, more reliable. Reliable, um adjetivo considerado com mais de duas sílabas, portanto, reliable, ok? More reliable. Number 3, unfortunately. Unfortunately, infelizmente. Quem não sabe, grifa a palavra, coloca a tradução em cima. Unfortunately, her illness. If you have no idea, illness, doença. A synonym, sickness, não, doença. So, unfortunately, her illness was blah, blah, blah. We thought at first. Ou seja, infelizmente, a doença dela era... O que será que essa doença pode ter sido? E aí, o que vocês colocaram? Muito bem. More serious than we thought at first. Então, infelizmente, a doença dela era mais séria do que nós havíamos pensado primeiro. At first, primeiro. Serious, more serious. Uma regrinha para você aí. Toda vez que o adjetivo terminar em O-U-S, sempre vai seguir a regra dos longos. Então se eu tiver, por exemplo, mais famoso, não vai ser famoser? Não, porque ele termina em O-U-S. Então, todo adjetivo terminado em O-U-S, mesmo até duas sílabas, segue a regra dos longos, tá bom? Number 4. You look, isso é o que todos nós gostaríamos de ouvir. Embora nessa quarentena é uma frase um pouco ao contrário, pelo menos para mim, né? É vida dura. So, you look, blá, blá, blá. Have you lost weight? Ou seja, você perdeu peso? Se alguém perdeu peso, quantos adjetivos aqui será que dá para usar? O thin. O que você tem de tomar cuidado de thin? De trás para frente, consoante, vogal, consoante. Portanto, a gente vai ter thinner with double N. Então, you look thinner. Have you lost weight? Ou seja, você parece mais magro. Perdeu peso. Olha que bom escutar isso. Number 5. I want a flat. Flat. We don't have enough space here. Flat é um apartment. Tá? No inglês britânico, eles usam flat. It's the same as apartment in American English. So,
I want blah, blah, blah flat. We don't have enough space. Se a gente não tem espaço suficiente aqui, olha o contexto nos dizendo qual adjetivo eu devo usar. Se eu não tenho espaço, que tipo de apartamento eu vou querer? Um apartamento? Maior. Se eu quero um apartamento maior, eu quero um apartamento bigger. I want a bigger flat. Observe que eu não preciso usar o than. Porque, veja, já fica subentendido que eu quero um apartamento maior do que o que eu tenho. Então, não preciso usar o than. Simplesmente, eu quero um apartamento maior. Na mesma regrinha do thin, que era consoante, vogal, consoante, em big, a gente também tem consoante, vogal, consoante. Então, I want a bigger flat. We don't have enough space here. Se a gente não tem espaço suficiente aqui, we want a bigger flat. Belezinha? 6. He doesn't study very hard. Ele não estuda muito. Não é o caso de vocês, tenho certeza. Mas ele não estuda muito. He's in having a good time. Ele está mais o que será? Ele está mais interessado. Aqui, interested. So, he is more interested in having a good time. Observe que o adjetivo é um adjetivo longo. Por isso que a gente está usando o more. Tudo bem? Então, lembre-se que o comparativo, eu estou comparando uma coisa com outra coisa. Tá bom? Number 7. Health and happiness are money. Qual é a ideia? Que a saúde e a felicidade, elas são mais importantes. Qual é o adjetivo importante em inglês? Important. Important é um adjetivo curto ou longo? Longo. Então, se ele é longo, vai ficar importanter. Oh my gosh, what a bad English is that? So, health and happiness are more important than money. Ou seja, é mais importante que dinheiro. Muito bom. Number 8. The instructions were very complicated. Ou seja, as instruções foram muito complicadas. They could have seen, ou seja, elas deveriam, ter vindo aí de uma maneira mais simples. Então, simpler, adjetivo curto, Então, a gente colocou aí o R no final, porque é um adjetivo que já terminou em E. Então, ficou simpler. Elas deveriam ser mais simples do que elas foram dadas. Tudo bem? 9. There were a lot of people on the bus. Muita gente no ônibus. Ou seja, ele estava mais lotado do que costumeiramente. O adjetivo lotado é crowded. Crowded, adjetivo longo. E ainda tem mais, ele termina em ed. Todo adjetivo terminado em ed vai seguir a regra dos longos. Assim como todos terminados em us é more, os terminados em ed, esse comparativo, também vai ser more. Então, se ele estava mais lotado do que costumeiramente, ele estava more crowded than usual. Number 10. I like living in the countryside. Gosto de viver no campo. It's what? It's more peaceful than living in a town. Então, peaceful, um adjetivo longo. E a gente pode utilizar, aliás, pode não, deve utilizar o more. Seria até impronunciável a gente falar peacefuler, No sense. Number 11. You'll find your way around the town. Ou seja, você vai encontrar aí, se encontrar na cidade. E aí, more easily, você vai se localizar mais facilmente if you have a good map. Então, você vai se encontrar mais facilmente, more easily, if you have a good map. And number 12, in some parts of the country, em alguns lugares do país, prices are, ou da cidade, are higher than in others. Ou seja, os preços, eles são maiores. Geralmente, quando eu estou falando sobre coisas, a gente usa high. O tall, de alto, a gente usa quando a gente está falando sobre pessoas. Então, in some parts of the country, da cidade, prices are higher than in others. Ok? Então, esse foi o nosso exercício sobre comparativo de superioridade. Então, lembra, comparar uma coisa com outra coisa, ER para os adjetivos curtos, more para os adjetivos longos,
salvo aquelas particularidades que eu disse na aula passada e que eu expliquei, relembrei um pouquinho agora. Consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante, coloca ER. Terminou em Y, tem uma consoante antes, tira o Y e coloca IER. Adjetivos terminados em OS, ED, ING, sempre vão seguir a regra dos longos. Se eles seguem a regra dos longos, você deve usar more. Tudo bem? Por hoje, é isso a nossa aula. Na semana que vem, na segunda-feira, eu vou explicar o superlativo de superioridade para vocês. E daí a gente vai fazer o exercício número 2. Tudo bem? Lembre-se que você tem um questionário referente a essa aula, 2 perguntinhas bem simplesinhas para você responder sobre o conteúdo da nossa aula, mas que não vale nota. Lembre-se que esses questionários, eles valem presença. Desejo a todos uma boa Páscoa no domingo e sejam felizes. Até mais, gente bonita, e muito chocolate para você, que é bom demais. Tchau, tchau, gente bonita. Até a próxima. Bye, bye.